sou a Elsa Michele, então. Na verdade, eu não comecei minha carreira como UX, como design, não foi isso. A minha carreira, na verdade, iniciou com engenharia química. Então, em 2023, em 2022, na verdade, eu comecei a estudar o UX e aí eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito, essas questões de design, mas também alinhados com com o meu modo de pensar, vamos dizer assim, de engenharia, de processos. Eu acho que o meu background de engenharia me ajudou muito para isso. Comecei a estudar o UX realmente num curso online que eu tinha comprado, no Brasil mesmo. Porém, eu já morava na Europa nessa época. Eu me mudei do Brasil para a Itália e eu tentei, na verdade, começar a minha carreira do UX na Itália e encontrei muitas barreiras lá. Só que depois comecei a procurar em Portugal, porque eu sabia que essa é uma oportunidade para que eu morasse lá também em Portugal. E quando eu comecei a procurar as vagas em Portugal, já comecei a encontrar entrevistas. Então, eu já estava passando por processo de entrevistas em Portugal, morando na Itália. Então, eu vi que era uma oportunidade para mim naquele país. Então, em Portugal, eu já comecei a focar muito, a construir o meu portfólio para essas novas vagas de entrevistas que eu já estava conseguindo. Então, primeiramente, eu finalizei o meu curso, né, de UX. Dentro do meu curso, eu aproveitei o máximo que eu poderia para criar o meu portfólio. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para quem está iniciando agora. Eu sei que parece que você não tem experiência alguma, mas você cria suas experiências, vamos dizer assim. No meu curso dizia para que a gente fosse criativo e que criasse alguma plataforma, alguma solução mobile ou desktop para algum tipo de problema que você mesmo enfrentasse, por exemplo. Então, acho que é muito importante quando a gente fala sobre se posicionar no mercado, né, a gente iniciar de algum ponto. E o que eu sempre falo também para as pessoas é: não espere estar perfeito. Isso não existe, né? Então, a gente precisa começar de algum lugar. E esse ponto que a gente começa é das nossas próprias experiências. Eu tenho certeza que se você olhar para sua família, para os seus amigos, alguém vai ter algum problema. E trazendo para o nosso portfólio, a gente poderia também criar algum case para isso. E aí eu lembro que o meu case foi sobre viajar, algo assim. E era uma coisa que eu fazia bastante na época. E as pessoas que também estavam no meu grupo faziam. E a gente criou uma solução dessa para viagens, para fazer booking de viagens. E aí, quando eu consegui terminar esse primeiro case, vamos dizer assim, eu já criei o meu portfólio. Então, meu primeiro portfólio, na verdade, foi um case. E hoje eu sempre falo, olha, tem que ter pelo menos uns 3 cases para você mostrar diferentes nuances do que você consegue fazer, né? Não é um template igual para cada um, mas tenta mostrar diferentes coisas que você consegue fazer, né? Suas habilidades, as dúvidas que surgem inicialmente. Eu preciso ter um LinkedIn. Eu preciso ter o meu portfólio como o quê? No Behance, no PDF, no Figma, como um site. E aí, às vezes, nós temos um bloqueio para o início, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o mais fácil possível para mim na época e o que eu conseguia, o que eu já sabia fazer. Então, eu construí meu portfólio simplesmente no Notion. Foi muito simples mexer no Notion. Então, eu já mexia assim para projetos pessoais e eu decidi fazer nesse link. Então, basicamente, eu enviava o link do Notion para os recrutadores e dizia que, olha, eu estou aberta a entrevistas, estou procurando uma nova oportunidade. E aí eu comecei muito simples assim, comecei com os 3 cases, com um case, na verdade, e depois aumentei para os 3, dentro do meu portfólio no Notion. E aí o que eu falo para as pessoas comece, de alguma forma comece. E as pessoas começaram a me chamar para entrevistas. Porque também, eu acho que é outro passo muito importante. Nós temos que ter um bom posicionamento no digital. Como que isso acontece hoje? Normalmente, as empresas nos olham através do LinkedIn. E existem coisas básicas que eu vejo que algumas pessoas que me pedem ajuda não têm dentro do LinkedIn. Como, por exemplo, uma foto bem posicionada. Como, por exemplo, um título que esteja alinhado às vagas que você procura, né? As importantes palavras-chave que a gente fala sempre que o seu LinkedIn tem que ter na sua descrição, lá do About Me. Então, são coisas assim, que você pode já ter até certificados que você já fez, né, das suas instituições.
que mostra que você já está preparado para uma vaga, né, júnior e tudo mais. Além de também mostrar dentro do seu LinkedIn o seu processo de aprendizado. A partir desse momento de que eu já comecei a conseguir as entrevistas, aí é outra etapa. Além das entrevistas, dentro das entrevistas, na verdade, nós não mostramos apenas o portfólio, nós mostramos um case bem detalhado para mostrar as nossas capacidades para a equipa de design que a empresa tem, né? Normalmente, primeiro existe uma primeira conversa com o RH da empresa, e depois uma conversa bem mais técnica com alguém de produto, alguém de design da empresa, né? E é nessa parte que é onde a gente vai se destacar e conseguir a nossa vaga, né? Eu acho que essa autopromoção primeiro começa no LinkedIn, mas depois, quando você consegue essa entrevista, é muito importante que você esteja pronto para falar detalhadamente sobre as dificuldades que você passou e passa nos seus projetos, podem ser cases reais ou não, tá? As dificuldades que você encontrou ali, como você conseguiu passar por essas barreiras e o que você gerou no final, né? Que vai ser justamente o ecrã finalizado, os fluxos finalizados ou os protótipos atualizados. E aí eu sei que é nessa fase que você vai chamar a atenção das pessoas que estão na empresa e elas vão decidir quem vai entrar ou não, né? Então, eu acho que são esses dois pontos, focos, que eu diria, para a gente entregar mais energia, vamos dizer assim. Eu acho que num processo inicial a gente precisa colocar energia para nos mostrar, né? Mostrar o que a gente é capaz. Você é capaz de pensar em processos longos e complexos, mas a gente precisa mostrar visualmente para as pessoas que a gente é capaz disso. Ou seja, a sua preocupação aqui não foi apenas criar o portfólio, mas sim como iria divulgá-lo ou como iria mostrar o seu conhecimento, né, a parte mais técnica, para o público, principalmente para os recrutadores. Então, o seu pensamento foi mais ou menos esse mesmo, ou seja, não adianta ter só o portfólio, preciso ir além, né? Preciso me mostrar. Foi isso. Exatamente. Eu pensava que só de ter um LinkedIn, só de colocar lá um link, eu já estaria à frente dos candidatos, mas não é isso que aconteceu. Então, eu parti para dizer assim, outro objetivo, que era encontrar recrutadores. Eu via uma nova vaga, uma descrição de vaga no LinkedIn que fazia sentido para mim. Primeiro, eu analisava a descrição do LinkedIn com o meu portfólio. Então, às vezes, por exemplo, a descrição falava que precisava de uma pessoa que entendesse muito de protótipos. Então, quando eu abri o meu portfólio, não existia nenhuma visualização de que eu criei os protótipos. Então, eu já entrei no meu portfólio, atualizei isso e apliquei para essa vaga, por exemplo. E aí, além disso, eu vejo qual foi a vaga que abriu, vou na empresa, no LinkedIn, e na empresa tento encontrar o RH, que é responsável por aquela vaga. E mando uma mensagem básica para o RH, realmente dizendo: olha, eu gostei muito da vaga, eu acho que o meu perfil se aplica bastante para ela. E eu queria saber se existe algo mais que eu posso fazer, alguma pessoa que eu possa enviar o meu currículo diretamente, porque eu já apliquei aqui no LinkedIn. E talvez isso não me leve a nada agora, mas depois, se é essa pessoa do RH que está a analisar os perfis, ele vai lembrar do meu nome, porque eu falei com ele antes, sabe? Então, são pequenos esforços que a gente faz que provavelmente nos deixam à frente de 5, 10, 20 candidatos. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sempre, tente se esforçar mais um pouco. Às vezes a gente acha uma vaga que tem uma longa descrição, a gente precisa preencher longos formulários e a gente para. Mas quem sabe se a gente não tivesse essa energia extra ali, a gente não seria a pessoa que estivesse à frente, né, dessa vaga, porque fazia sentido a empresa também, o nosso perfil, sabe? Então, eu sempre penso isso. Primeiro, as vagas e os portfólios que a gente tem para a gente falar com os recrutadores que são os donos da vaga. Eu acho que isso deixa a gente na frente. Essa energia extra nos deixa à frente dos candidatos. Conta um pouquinho para nós aqui como que é atualmente o seu portfólio. Aqui apresentando rapidamente o meu antigo Notion. Tinha aqui uma descrição rápida, uma foto do que eu gosto de fazer, que é fazer palestras.
E aqui os meus projetos. Então, eram links de projetos que esses daqui são ou cases de estudo, ou um projeto que eu consegui como uma internship, como como estágio, né? Então, isso aqui que vocês podem ver é muito inicial, mas era o que eu mostrava e era o que eu conseguia na época, novas entrevistas. Então, para mim, foi suficiente, vamos dizer assim. Não estava perfeito e não está. Então, basicamente, são links que eu abria e a pessoa podia ver, né? E eu descrevia o meu modo de pensar e como que eu ajudei nesse projeto, né? O que que eu fiz, quais foram os objetivos, quais foram a entrega, minha entrega, né? Então, em 12 semanas, 50 componentes, mais de 100 telas. Então, numeração também chega muito nos olhos dos recrutadores. Então, eu era um template básico, né, do problema, como que eu fiz e as soluções no final, pensando aqui também em fluxos, como que eu fiz, wireframes, que isso é muito, acho que isso é muito antigo, acho que hoje a gente nem precisa mais de wireframes, como estava antes, benchmarking que eu fiz, logos, estilos, e como que eu finalizei, né, na criação de componentes e tudo mais. E os ecrãs finais aqui também, com algum tipo de GIF, para que as pessoas pudessem ver o protótipo live. E aí, sempre deixando também alguns links para voltar, né, para a minha página e facilitar o contato das pessoas. Uma coisa também diferente que eu fiz aqui nesse antigo Notion era que eu tinha essa página, Know More About Me, e eu criei isso aqui no FigJam, é um template do FigJam, e é como que eu trabalho e como que eu gostaria de trabalhar, sabe? Isso aqui cria muito fit com a cultura da empresa. Então, se a empresa vê algo aqui que faz sentido para ela, acho que também isso destaca você de alguma forma. E aí, esse ano, eu mudei, eu criei no Lovable o meu novo site. Então, vocês podem ver aqui o novo site. São coisas simples também. Eu fiz isso aqui em 3 dias, sem brincadeira, e foi muito fácil para mim. E vou dizer, eu tinha muito medo em criar sites, porque eu achava que eu não iria conseguir e ia tomar muito tempo meu. Mas depois que eu saí da minha licença maternidade, eu comecei, ok, eu preciso agora me posicionar novamente no mercado. Eu fiz, ok, eu só tenho 3 dias para fazer isso. E eu preciso fazer isso antes de aplicar para uma vaga que eu queria muito. E aí eu fiz esse portfólio para ter esse link novo para que eu pudesse enviar para o RH da empresa que eu queria. Então, só aqui mostrando rapidamente, tem links para entrar em contato comigo, acho isso muito importante, para ver os meus projetos, né, ver o meu trabalho. Então, aqui os meus trabalhos agora em cases reais, não são mais cases que eram inventados por mim, né? Mas são cases reais, graças a Deus, agora eu já estou nessa etapa. E aí, a etapa de como mostrar isso, né? Tem toda uma estrutura, mas basicamente os recrutadores precisam entender como você pensa e com que ferramentas você trabalha. Isso é muito importante hoje em dia, né? Além de mostrar o resultado final, é que ferramentas você trabalha, qual o seu processo de pensamento, né? Como você entrega aos desenvolvedores. Então, tudo isso pode ser também mostrado no seu portfólio. E é isso. Então, aqui, basicamente, é um site que tem a aba Home, Projects, About e Contact. Além disso, eu criei esse botão interativo aqui, que eu adoro, que é o meu resumo, o meu currículo, né? Então, a pessoa pode clicar aqui e abrir o meu currículo, que está em um Google Drive, também muito básico. E é muito bom isso aqui, porque eu posso atualizar a qualquer momento. Então, isso aqui é um link meu que está atualizado a qualquer momento. Se eu quiser me posicionar para certos tipos de vaga, eu já venho aqui e atualizo o meu currículo com esse link. Então, é isso, basicamente. Não foi difícil, foi muito fácil. Eu realmente aprendi como construir isso no Lovable bem rapidamente. Então, é uma interface de chat que me ajudou bastante a construir não só os textos, como o layout do site inteiro. Então é isso. Também tem a seção de About aqui, como eu trabalho, minhas skills e keywords. Acho que isso é importante também. É isso.